Estamos aqui para mais um vídeo de mais um capítulo do Novo Testamento. Como nós já dissemos, estamos com esse propósito de gravar um comentário, vídeo para você de cada capítulo do Novo Testamento. São 260 capítulos, então no final nós teremos 260 vídeos. Vídeos esses que você pode fazer um estudo avulso em cada capítulo, pode estudar um livro inteiro da Bíblia, vendo o que nós falamos em cada capítulo desse livro. Esses vídeos estão divididos por capítulos e também teremos vídeo com a introdução de cada livro das Escrituras, de forma que você vai ter um comentário, tipo vídeo. Claro que é impossível nós comentarmos tudo, mas lhe dá uma base para você pesquisar, estudar mais. Amém? Estamos no capítulo 21 de Mateus. Capítulo 21 de Mateus é um capítulo importantíssimo. E eu adianto sempre um pouco antes de ler um pequeno comentário do que nós vamos ler e estudar. É um capítulo importantíssimo, esse capítulo, porque ele marca a última semana de Jesus. Ou seja, a semana em que Jesus entra na cidade de Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. Então, essa última semana é marcada com o domingo, o primeiro dia da semana, que Jesus entra na cidade montado num jumentinho, ou dois jumentinhos, como Mateus menciona, não é? Então, Jesus vai entrar na cidade marcando assim a última semana. Inclusive, eu digo que é importante porque a ênfase dos evangelhos está exatamente na última semana. Presta atenção nisso. Mateus tem 28 capítulos. A partir do capítulo 21 é a última semana. Isso quer dizer que os últimos 7, 8 capítulos de Mateus, os 8 capítulos, né? Porque o 21 também conta, os últimos 8 capítulos de Mateus, ele é baseado na última semana. Então, se tem 28 capítulos, um quarto do Evangelho de Mateus é a última semana. Marcos tem 16 capítulos. A partir do capítulo 11 é a última semana. Um terço do Evangelho de Marcos é a última semana. Lucas tem 24 capítulos. A partir do capítulo 19, verso 28, é a última semana, é a entrada triunfal de Jesus. E João, com 21 capítulos, a partir do capítulo 12, metade do Evangelho de João, é a última semana de Jesus. Um estudante da Bíblia, observando isso, disse o seguinte, presta atenção: se os evangelistas dessem a mesma ênfase que eles dão na última semana de Jesus, nos 3 anos do ministério de Jesus, então se você olhar, olha só, 8 capítulos, última semana em Mateus, 6 capítulos, última semana em Marcos, 6 capítulos em Lucas e metade do Evangelho de João, 11 capítulos é falado da última semana. Se eles dessem a mesma ênfase que eles dão na última semana, se eles dessem a mesma ênfase nos 3 anos do ministério de Jesus, nós tínhamos que acrescentar 8.800 páginas na Bíblia. Talvez você não tenha ideia do que é isso, mas, por exemplo, as Bíblias, essa aqui, ó, por exemplo, que eu estou te mostrando, ela tem 2.000 páginas, aproximadamente. Se nós fôssemos acrescentar, nós teríamos mais 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 páginas. A sua Bíblia e a minha ficaria desse tamanho só falando dos 3 anos do ministério de Jesus. Você pode imaginar, isso é só para você ter uma ideia da ênfase que é dada na última semana. Então, toda vez que você chegar em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João capítulo 12, é a última semana de Jesus. Então, você vai ler um material muito grande sobre a última semana. E por que a ênfase é a última semana? Semana mais importante. Semana, inclusive, que nós passamos agora da Páscoa, não é? Por que a ênfase nessa última semana? Porque o que é o Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: eu vos notifiquei o Evangelho que vos anunciei, né, o qual recebestes, no qual também
permaneceis, pelo qual também sois salvos, né? Isso é, se não cresces em vão. E aí Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o que ele recebeu e o que ele ensinou? Aí ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Presta atenção o que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Então, Paulo dá ênfase que o Evangelho que ele pregou, anunciou, proclamou, é um só. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Então o Evangelho é isso, é a morte de Jesus pelos nossos pecados, sua ressurreição. Tudo demais que acontece os 3 anos do ministério de Jesus é importante, mas não tão importante quanto a última semana. Por isso que a ênfase dos evangelistas é essa. Muita gente chega para mim e pergunta, pastor, o que aconteceu dos 12 anos aos 30 de Jesus? Porque aos 12 anos Jesus estava no templo, né, discutindo com os doutores da lei. E depois a gente só vê Jesus aos 30 anos sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E muita gente fica com a cabeça, né, imaginando como é que foi a adolescência de Jesus, o que ele fez. Houve evangelhos apócrifos, como o evangelho da infância árabe de Jesus, que diz que Jesus fazia passarinho de barro, soprava e ele saiu voando, não é? Outros evangelhos tentam imaginar coisas, e surgiram muitos que tentam imaginar coisas, o que aconteceu durante, vamos dizer, os anos ocultos de Jesus, que os evangelhos não nos dizem. Os evangelhos não se preocupam nem muito com a infância de Jesus. Nós só temos 2 evangelhos que mencionam a infância. Por exemplo, Mateus 1 e 2 menciona o nascimento de Jesus. Lucas também 1 e 2 mencionam o nascimento de Jesus. Praticamente 4 capítulos só sobre a infância de Jesus. Lucas tem o cuidado de mencionar que Jesus aos 12 anos foi ao templo, né, algo que aconteceu na idade, uma idade interessante para o judeu, que é Bar Mitzvah, né, quando o judeu acaba adquirindo a maioridade de andar com os homens, não é? Foi o que aconteceu aos 12 anos, é a única coisa que Lucas menciona para nós, ok? Mas a maioria não fala nada da infância. Fala alguns milagres de Jesus, não conta todos. João chega a dizer que se fosse escrever tudo, em João, no seu último capítulo, último verso, João disse no capítulo 21, verso 25, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, que não haveria papel e tinta no mundo suficiente para registrar tudo. Então, de forma que os evangelhos não têm tudo que nós queremos saber, não tem adolescência, não tem boa parte da infância de Jesus, não contém isso. E por quê? Porque para os evangelistas isso não é o ponto principal. O ponto principal é um só. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o ponto principal do Evangelho. O fato que Cristo morreu por nós. Saber a infância de Jesus, saber a adolescência de Jesus, não muda nada. São só mais informação. Então a Bíblia dá ênfase no que é importante. Eu costumo dizer, a Bíblia não tem tudo o que você quer saber, mas a Bíblia contém tudo o que Deus quer que eu e você saiba. Então vamos ficar com aquilo que Deus quer que nós saibamos e paramos da especulação. O que é importante saber do Evangelho? O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, eu e você somos pecadores. Eu e você não podia pagar o nosso próprio pecado. Alguém pagou. Quem pagou? Jesus pagou. Foi sepultado. Mas se Jesus só tivesse morrido e fosse sepultado, ele seria outro mártir da história. Seria outro mártir, como Tiradentes, o mártir da independência, né? Da Inconfidência Mineira, como outros mártires que houve. Mas o que torna Jesus o Salvador é o fato que ele ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia
ressuscitou. E pelo fato de ter ressuscitado, seu sacrifício foi aceito. Pelo fato de ter ressuscitado, ele pode nos dar vida. Então, a ênfase do Evangelho é a última semana, entendeu? A ênfase do Evangelho é a última semana. Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase está na última semana. E por isso que eu digo, agora que nós vamos entrar no capítulo 21, marca um marco muito importante, que se encontra nos 4 evangelhos, a última semana de Jesus. Vamos lá, Mateus 21. E quando se aproximar de Jerusalém, nós já estávamos desde o capítulo 19, Jesus deixou a Galileia, né, foi para Judéia, os confins da Judéia, Jesus passa por Jericó, 2 cegos ele cura, capítulo 20, aí quando se aproximar de Jerusalém, chegou a Betfagé. Betfagé é uma aldeia pequena, que fica próximo ao Monte das Oliveiras. Cada palavra tem o seu sentido em hebraico. Bet quer dizer casa, fagé, figos. Então, Betfagé significava casa de figos, um local, uma aldeia pequena, onde tinha algumas figueiras. Inclusive, nesse capítulo, nós vamos ver Jesus amaldiçoando uma figueira. Uma figueira. E eu vou explicar sobre a figueira para você, que é algo importante entender em Mateus capítulo 21. Então, Betfagé quer dizer casa de figos, não é? Onde era uma aldeia pequena, onde tinha várias plantações de figos, no Monte das Oliveiras. Né? O Monte das Oliveiras fica a leste da cidade de Jerusalém, era chamado Monte das Oliveiras, já está dizendo, porque havia muitas oliveiras ali. Ao pé desse monte fica o jardim do Getsemane, onde as oliveiras eram imprensadas, não é? Getsemane no original significa prensa de oliva, ok? Então, ao pé do monte ficava o Getsemane, o jardim onde Jesus vai orar e é preso. Então, no topo, na cidade, aldeia pequena do Monte das Oliveiras, está Betfagé, casa de figos. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes. Jesus chamou 2 discípulos. Interessante esses 2 no Evangelho de Mateus, não é? Nós vamos encontrar 2 cegos, no final do capítulo 20, 2 discípulos, 2 jumentos, não é? No capítulo 10, 2 endemoniados. Tudo em Mateus é dobrado, não é? Por quê? Porque Mateus está escrevendo para quem? Para judeus. E para um testemunho ser verdadeiro para os judeus, era preciso ter 2 testemunhas. Então, Mateus, de propósito, coloca desde lá do capítulo 10, 2 endemoniados. Quando Marcos menciona que é 1. Quando Lucas também menciona que é 1, mas Mateus diz 2. 2 cegos em Jericó, quando Marcos disse que era 1, e quando Lucas disse que era 1. Os críticos da Bíblia pegam isso e tentam criar, a Bíblia tem contradição. Não, meu amigo, a Bíblia não tem contradição. Existem temas diferentes, existem propósitos para tudo que é colocado. Então, quando Mateus diz 2, até jumento, Mateus vai dizer que é 2, não é 1, não é? Porque Mateus está escrevendo para judeus e o propósito dele é mostrar que o testemunho daquilo que ele está escrevendo é verdadeiro. Mateus não inventou isso, entende? Pode ser que os outros se preocuparem em reportar só 1. Mateus sempre faz questão de mencionar 2 cegos, 2 endemoniados, 2 discípulos, 2 jumentos e assim por diante, para mostrar que o testemunho é verdadeiro. E de aldeia que está de fronte de vós, e ao entrares lá, acharei uma jumenta presa e um jumentinho. Tá vendo? São 2 jumentos, a jumenta e o jumentinho. O jumentinho vai acompanhar a jumenta, né, para ficar mais manso. Quer dizer, o jumentinho, quando é novo, ele é um pouco teimoso, né? Já por isso o nome jumento. Então, com ela, desprendei e trazei-mo. Então, Jesus mandou 2 discípulos buscar. Note o conhecimento de Jesus antecipado para as coisas. Vocês podem ir, vocês vão achar. E note o conhecimento como antecipado, no verso 3 ele diz, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará.
Então, eram 2 jumentos, eles iam desprender, talvez os donos. Ei, o que vocês estão fazendo, desprendendo esses jumentos? Que vocês vão dizer que o Senhor precisa deles e depois o enviará. Jesus precisava. Quando Jesus precisa de alguma coisa, ele usa. Quando ele usa, ele devolve aquilo que ele usa, não é? Então, como ele entrou no barco de Pedro, a usar, depois devolveu para Pedro cheio de peixes o barco, né? Dizeis que o precisa e logo o enviará. Para que Jesus precisava dos jumentos? Ele ia entrar na cidade montado no jumento. A entrada de Jesus na cidade de Jerusalém montado no jumento lembra a proclamação de Salomão como rei de Israel. Davi tinha ficado doente. Um dos filhos de Davi decidiu fazer e se proclamar rei ao ver que o pai estava doente. Fez uma grande festa. E aí Betsabá, que era a mulher, se tornou mais a mulher de Davi, que era a mulher de Urias antes, a mãe de Salomão, entrou e disse para Davi, ainda de cama, deitado, disse, você não prometeu que meu filho seria rei? E Adonias está fazendo lá uma festa, está se proclamando rei. Era outro filho de Davi, mais velho. E aí Davi falou, pega o meu jumento, mande que Salomão monte nele, e chamou o sacerdote, mandou, havia 2 sacerdotes, né? Mandou o outro estava lá com Adonias, aí mandou que o sacerdote proclamasse a Salomão como rei. E aí Salomão entrou montado no jumento, isso você vai encontrar lá no livro de Reis, não é? Lá no livro de Reis você vai encontrar essa história. Então Salomão entrou montado, Salomão é o verdadeiro filho de Davi, não é? Filho direto, Davi com Betsabá, e foi o próximo rei de Israel. Jesus é chamado no Evangelho de Mateus o filho de Davi. Então daí ele vai entrar também na cidade, montar, lembrando a proclamação real de Salomão, o filho de Davi. Agora aqui nós temos o filho de Davi, né? Jesus. Já os cegos disseram, tem misericórdia de nós, filho de Davi, no final do capítulo 20. Então agora Jesus vai entrar na cidade montado no jumento, indicando a proclamação real dele como filho de Davi, ou seja, o Messias prometido. Então a entrada de Jesus triunfal marca esse marco e aponta novamente para o Messias que deveria vir. Ora, tudo isso aconteceu, é o cumprimento de uma profecia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Aqui é o profeta Zacarias. Se quiser ver a profecia, Zacarias 9:9. Depois você pode ir lá ver. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, está vendo a proclamação do rei, da realeza de Salomão, eis que o teu rei aí te vem, humilde, Jesus era humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Parece que Jesus sentou sobre os 2 animais, puseram os 2 perto, jogaram as roupas para fazer a união, talvez, dos 2, e Jesus se assentou. Não é? Certamente ele não se assentou de perna aberta, sentou de lado sobre os jumentos e veio entrando nos 2 animais, não é? Assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes. Note que puseram as vestes de Jesus e fizeram assentar em cima. Jesus, parece como tinha um ministério itinerante, ele não tinha uma veste apenas, né? Andava com vestes. Havia mulheres em Lucas 8 que menciona que serviam a Jesus com suas fazendas. Jesus tinha várias vestes, puseram, ou seja, tinha um guarda-roupa ambulante, né, andando com ele, vestes, puseram sobre os animais. Jesus se assentou sobre os 2, não é? Fizeram as vestes como um ornamento, também uma forma de ser uma sela para os 2 animais, e aí Jesus se assentou. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, as pessoas tiravam vestes, punham pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores. Por isso que o domingo antes da Páscoa é chamado tradicionalmente Domingo de Ramos. Aqui diz que eram ramos de árvores, no Evangelho de João diz que eram ramos de palmeiras, não é? Então, eles cortavam ramos de árvore, de palmeiras, punham
cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. Era uma forma de receber a Jesus, não é? A cidade, a multidão estava feliz, claro, pelos milagres que Jesus fazia e via em Jesus, a multidão via em Jesus como o Messias mesmo prometido. Outros só viam ele como profeta, mas muitos aceitavam a Jesus como Messias. Os 2 cegos reconheceram ele como filho de Davi. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que a seguiam, e a multidão adiante, as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, Hosana. Essa é uma expressão aramaica, hebraica também, né? O título Hosana, que eles proclamavam, até lembra o livro de Oséias, não é? O nome Oséias é uma derivação dessa palavra Hosana, né? E nós temos a expressão Hosana tanto em hebraico e uma variação em aramaico, e significa, o significado dessa palavra é Senhor, salva-nos, né? Da onde vem a palavra salvação. O próprio nome Yeshua, que é uma variação do hebraico, que é o nome de Jesus, o original, indica o Senhor salva, né? Então, Hosana, por exemplo, em hebraico é Rashia, Rashia. E no aramaico é Roshá, Roshá, cujo significado é por favor, salve-nos, né? Por favor, salve-nos. Então, uma expressão do povo dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. A expressão, novamente, lembra a entrada triunfal, a proclamação de Salomão como rei. Jesus é o novo Salomão. Jesus até menciona no capítulo 12, a rainha de Sabá se levantará contra essa geração, porque ela veio do sul para poder ver a sabedoria de Salomão, e eis quem está aqui é maior que Salomão. Jesus é o novo Salomão, é o novo Elias, é o novo Moisés. Jesus representa todos aqueles homens do Antigo Testamento, não é? Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Por favor, salva-nos, salva-nos, né? Essa expressão. E entrando ele em Jerusalém, Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. Eu não tenho um mapa aqui da cidade para lhe mostrar, mas a cidade de Jerusalém, quando entrava pela porta, e o Jesus entrou pelo portão oriental, que hoje esse portão está fechado, diz que quando o Messias vier vai entrar de novo por ele. Se for hoje, nos muros estão fechados desde a época dos turcos, não é? Fecharam esse muro, tem lá a marca da porta para entrar, o portão oriental, um portão importante, não é? Jesus, ao entrar na cidade, e era a entrada da cidade, por um lado, presta atenção nisso, pro lado de cá, se você entrasse no portão oriental, você ia para o templo. Pro lado de cá, você ia para uma fortaleza, onde ficavam os romanos, chamada Fortaleza Antônia. Existem ruínas até hoje de Jerusalém, que você vai e você vê. Desse lado o templo, que hoje foi destruído no ano 70, desse lado a fortaleza. Jesus entrou por esse portão. Dizem alguns historiadores e intérpretes das escrituras que a impressão, quando Jesus entrou e eles gritando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quase que proclamando Jesus como rei deles, não é? No lugar de César, que Jesus está entrando, que eles esperavam que Jesus fosse com o jumentinho, presta atenção nisso, para a fortaleza Antônia, tomar o poder dos romanos, onde os soldados se encontravam. Mas você vai notar que Jesus vai entrar e vai virar o jumentinho para o lado do templo. E vai fazer uma coisa interessante, vai purificar o templo. Vai tirar os cambiadores que estão vendendo no templo, vai limpar. Mostrando que Jesus, antes de vir como um líder político, ele vem como um líder espiritual. Que o Messias que veio para tirar os nossos pecados e não veio para proclamar-se rei. Nós cremos que Jesus vai voltar como rei, mas a expectativa deles era desse Messias rei, não do Messias servo sofredor do cântico de Isaías, a partir do capítulo 42
do livro do profeta Isaías. Então o Messias veio como sofredor. Ele foi para o templo em vez de ir para a fortaleza. Está entendendo? Então presta atenção. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E fizeram uma pergunta: quem é este? Quem é esse? A multidão já vinha gritando. Hosana, Hosana é o filho de Davi. Mas a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Jesus era profeta de fato. Mas presta atenção, Jesus era mais que um profeta. Há um livro que chama Mais do que um Profeta, né? Os muçulmanos, por exemplo, aceitam Jesus como profeta. E a grande pergunta cristológica volta de Mateus 16. Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus é mais que profeta. Aí Jesus perguntou: vós quem dizes que eu sou? Pedro deu a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta, essa resposta, para você, quem é Jesus, pode indicar aonde você vai passar a eternidade ou não. Né? O povo se enganou, a multidão que ia dizer: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. De fato, Jesus era profeta, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas Jesus é mais do que um profeta, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus, de acordo com João, não é? No seu evangelho. A multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O erro da multidão. O erro que queriam que Jesus fosse apenas libertar eles, não é? E entrou, presta atenção, Jesus ao entrar na cidade, eu gosto da expressão do verso 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Deixa eu dar um contexto do templo para você. No templo havia o pátio dos gentios, havia o pátio das mulheres, e aí tinha umas escadas, e havia o pátio dos homens. Esses vendedores e cambistas não estavam bem exatamente no templo, eles estavam no pátio dos gentios. Tinha uma placa dizendo: até aqui gentio pode passar. Passou daqui apedrejamento. Inclusive Paulo, em Atos capítulo 22, vai ser preso porque ele é acusado de introduzir gentios no templo, que era considerado uma profanação para os judeus. Esses cambistas, eles ficavam no pátio dos gentios. Esses cambistas, chamaram cambistas, por quê? Uma das perguntas que fizeram a Jesus se era lícito ou não pagar tributo a César. Jesus falou: mostrai-me uma moeda. As moedas tinham a inscrição de César. Jesus disse: quem é a inscrição de César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando as pessoas traziam moedas do império e iam adorar no templo, eles não podiam oferecer aquelas moedas de César, do Império Romano, porque tinha inscrição de César, tinha marca, e para eles isso era considerado idolatria. Então eles tinham que trocar as moedas pelas moedas do templo, que era o shekel. Até hoje em Israel o shekel é o dinheiro deles. Então eles trocavam o dinheiro, daí o cambista era que trocava as moedas, não é? Para poder oferecer no templo as suas ofertas com shekels e não com moedas da inscrição de César. Além do mais, vinha pessoas de longe e quando iam oferecer no templo algum sacrifício, ou um cordeirinho, ou uma pomba, dependendo da condição financeira, quem tinha mais dinheiro oferecia cordeiro, quem tinha menos oferecia pomba, mas todos ofereciam um sacrifício, eles não queriam trazer o animal com eles. Então, aí, com o tempo, ali no pátio, as pessoas chegavam e já compravam o animalzinho para oferecer a Deus. Já é uma deturpação do que Deus realmente pedia, porque Deus pedia que eles sacrificassem do animal deles. Mas, olha só, e entrou Jesus no templo, achou aquela tremenda bagunça, né, que havia. Os que vendiam e compravam no templo, vendiam e compravam, era um verdadeiro comércio nesses pátios gentios. E aí o que Jesus fez? Agarrou as mesas, foi derrubando as mesas dos cambistas, quer dizer, era moeda espalhando para tudo que é lado, as cadeiras dos que vendiam pombas, então tem aqueles que
puleiros lá de pomba, Jesus vai espalhando tudo aquilo. Imagine o alvoroço que foi nesse pátio dos gentios, ali que ficava ao redor do templo. Depois tinha uma escada, a parte das mulheres, outra escada, o pátio dos homens, né? Onde somente judeus podiam entrar, tanto mulheres como homens. Até hoje, se for a Israel, os homens são de um lado, mulheres de outro, não é? Eles respeitam isso. Então eles vendiam, olha, ali, expulsou todo mundo que estava vendendo. E aí Jesus vai dizer uma outra profecia, não é? Está escrito, uma outra profecia importante, não é? Essa profecia normalmente se encontra no livro de Jeremias. A minha casa será chamada, né, casa de oração. Zacarias também, capítulo 6, 12 a 13 de Zacarias, nós temos isso. A purificação do templo também está prevista no profeta Zacarias 14, 21. Parece que aqui Mateus dá uma sequência de profecias do livro de Zacarias. Por exemplo, Jesus montar no jumento, Zacarias 9, 9. A casa de oração, Zacarias 6, 12 a 13. Também é uma expressão em Jeremias, né? Jeremias também fala da casa de oração. E a purificação do templo, Zacarias 14, 21. São todas referências do Antigo Testamento que vai acontecer aqui. E foram ter com ele no templo, presta atenção, então a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. Não é casa de comércio, não é casa de explorar a fé de ninguém. A casa de Deus, acima de tudo, é casa de oração. Às vezes eu digo, nós cantamos, nós pregamos, mas ou tiramos oferta, mas às vezes o que menos fazemos na casa de oração é orar. Sendo que a casa de Deus deve ser um local de oração. Não há problema nenhum em louvarmos a Deus, em pregarmos, em tirarmos oferta, mas o propósito da casa de Deus é casa de oração. Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Em Portugal, a maioria das igrejas evangélicas, eles não chamam de igrejas, eles chamam casa de oração. Eu acho interessante isso na cultura portuguesa, que as igrejas são chamadas casa de oração. Os crentes dizem, eu vou à casa de oração. Aí diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O fato de Jesus ter feito isso, ele está provocando as autoridades do templo. Porque quem mandava no templo eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, nesse caso os saduceus, era que controlavam o templo. E eles tinham autoridade no templo para fazer o que eles achavam que bem entendiam, não é? Apesar que o templo era de Deus, mas quem tinha autoridade para deixar as pessoas vender ou não eram os próprios sacerdotes. E quando Jesus fez isso, eles constituíram isso como uma violação ao templo. Nos evangelhos sinóticos, o que leva Jesus à cruz é exatamente isso. Porque falar do templo, falar mal do templo é como falar contra Deus. Os judeus do primeiro século, e eram vários grupos, né, saduceus, fariseus, mas eles tinham 4 colunas muito importantes do judaísmo. As 4 colunas eram, primeiro, Deus, né, Deus. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Segunda coluna era a Torá, a palavra de Deus. Essa era a segunda coluna. A terceira coluna era o templo. E a quarta coluna, a terra. Eles lutavam pela terra, a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. No judaísmo do primeiro século, esses 4 pontos que eu falei eram considerados colunas. Deus, a palavra, a Torá, o templo, porque era o templo de Deus, note que eles estão todos ligados, e a terra porque era a terra prometida. Então eram 4 colunas que eles tinham. O problema deles com a terra era porque estava sob domínio romano. Né? Então eles não tinham, de fato, um rei, eles queriam um Messias. O templo, falar mal do templo, era a mesma coisa que falar mal de Deus. Quando Jesus entra e purifica o templo, é isso que vai levar Jesus à cruz, nos evangelhos sinóticos. Note que eu falei nos evangelhos sinóticos. Então a purificação do templo, para eles, consideraram como uma afronta da parte de Jesus. E Jesus volta até questionar, com que autoridade você faz isso? Então foi que leva Jesus, em Mateus, Marcos e Lucas,
para a cruz. João é diferente. O que levou Jesus para a cruz em João é a ressurreição de Lázaro. Então o Sinédrio se reuniu e eles disseram, o que nós vamos fazer? Esse homem faz muitos sinais. Se nós o deixamos viver, virá os romanos e tomarão o nosso lugar. Eles estavam preocupados com o lugar deles. E aí Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse, vocês nada sabem. Convém que um homem pereça do que uma nação toda. E diz João que ele disse isso, sendo sumo sacerdote, profetizou com que morte Jesus haveria de morrer. Então, note o seguinte, essa purificação do templo vai acabar levando Jesus para a cruz. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, o que também muitos cegos e coxos não entravam no templo, e ele os curou. Jesus curou porque os curava, eles podiam entrar no templo. Vendo então, veja bem, já tinha purificado o templo, já foi problema. Agora entrou os cegos e coxos no templo, mais ainda. Vendo então os principais sacerdotes escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo. Os meninos agora estão clamando, Hosana, quer dizer, salva-nos, Senhor. Ó, o filho de Davi, indignaram-se. Aí eles ficaram movidos de inveja. Os milagres de Jesus, eles disseram, nós temos que acabar com esse homem, nós temos que dar cabo dele, terminar com ele, né? E disseram, ouve o que esses dizem? Estão dizendo a Jesus. E Jesus disse, sim, nunca lês, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirasse perfeito louvor. Essa expressão de Jesus, da boca dos pequeninos tirasse perfeito louvor, está no Salmo, capítulo 8, verso 2, onde Jesus tira o louvor da boca dos pequeninos, das crianças de peito que amamentam, não é? Jesus tira o perfeito louvor. Novamente, Jesus defendia muitos pequeninos. No capítulo 19, quando nós falamos de divórcio, trouxeram as crianças para que Jesus abençoasse. Os discípulos tentaram pedir, Jesus disse, não os impeçais e vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui os pequeninos estão no templo clamando, e Jesus diz que é da boca desses pequeninos, das crianças de peito, como o Salmo 8 diz, tirasses perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, ele ali passou a noite. Betânia era onde vivia Marta, Lázaro e Maria. Várias vezes eles, Marta, Lázaro e Maria, hospedaram Jesus na casa deles. Então é possível que Jesus passou a noite em Betânia. Mesmo porque nós vemos que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Os sinóticos não revelam a ressurreição de Lázaro. Alguns dizem que é porque tentavam matar a Lázaro, João menciona isso, né? Então, quem sabe Lázaro ainda estava vivo na época que o sinótico foi escrito, então eles não mencionam nada acerca da ressurreição de Lázaro, o que é uma coisa interessante, porque é considerado aos olhos humanos um milagre tremendo, morto de 4 dias, Jesus o ressuscitar, não é? Mas Betânia, Jesus passou a noite em Betânia. Diversas vezes ele se hospedou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Betânia era uma aldeia próxima ao Monte das Oliveiras, distava de Jerusalém 5 quilômetros, então dava para fazer essa caminhada. E Jesus se retirou do templo e foi pousar em Betânia. Note que a oposição em Jesus está grande. Ele purifica o templo, cegos, coxos são curados, crianças estão clamando Hosana ao filho de Davi, tudo isso no templo. E os saduceus estão, os principais sacerdotes no templo estão querendo dar cabo de Jesus. Vamos continuar, Mateus 21. Lembra que eu falei logo no verso 1, Betfagé, casa de figos? Muito bem, Jesus agora vai voltar no dia seguinte. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus era homem, sentia fome, sentia sede. Nós vamos encontrar essas evidências no Evangelho, mais no sinótico do que João, mas João também disse que Jesus sentiu cansaço, fome e sede. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, Jesus precisava de se alimentar de figos, perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou senão folhas. Interessante. Jesus se dirige a uma figueira, próximo a Betfagé. Ele procura
frutos e não acha. E aí, pela primeira vez nos evangelhos, Jesus vai usar o poder dele para amaldiçoar e amaldiçoar uma árvore. Muitos interpretam essa árvore também como um símbolo de Israel, não só a vinha era um símbolo, mas a figueira também. Os profetas falaram diversas vezes da figueira. Amaldiçoa essa árvore. Uma coisa interessante sobre a figueira, muita gente crê que a fruto que Adão e Eva comeu foi a macieira, né? Mas da onde veio a macieira? Ou era a maçã? A verdade é que a macieira veio dos pais latinos, porque o fruto da árvore era do conhecimento do bem e do mal. Em latim, mal quer dizer malus. E maçã, em latim, é matus. Então, devido à proximidade dessa palavra no latim, malus para mal e matus para maçã, os pais latinos da igreja, os pais da igreja, que são, na verdade, os descendentes dos apóstolos, né, diziam que a árvore que Eva comeu foi a maçã, a macieira. Daí ficou essa tradição, né, que Eva comeu a maçã, que Eva deu a maçã para Adão, e toda essa tradição da maçã. Mas se você for para Gênesis capítulo 3, a única árvore que é mencionada de fato em Gênesis 3, quando eles comeram do fruto e perceberam que estava nu, era a figueira. É interessante isso. E muitos judeus, rabinos, crê que a árvore do conhecimento do bem e do mal, apesar de a Bíblia não dizer qual era a árvore, apenas diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a figueira, os rabinos dizem, porque é a única árvore mencionada aqui, ó. Então, capítulo 3, verso 7, Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, presta atenção. Quando Adão e Eva comeu do fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não diz qual árvore era, mas aqui em Gênesis 3, 7 nos aponta, conforme eles comeram, veja bem, abriu seus olhos. Então é possível que abriu os olhos exatamente diante da árvore que eles comeram. Se isso é verdade, então a árvore que eles comeram era uma figueira e não uma macieira, como ensinavam os pais latinos, não é? E assim que eles se viram, cozeram folhas de figueira. Independente se era árvore ou árvore próxima, que era a figueira, e eles viram, ficaram nu, pegaram a folha da figueira, que é uma folha pequena, né? Não dá para cobrir a nudez, era preferível uma bananeira para cobrir a nudez, né? Mas eles pegaram a folha de figueira e cobriram a sua nudez. De qualquer forma, a árvore que foi usada para cobrir a nudez, seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a figueira, ou a árvore apenas para cobrir a nudez, é a figueira, também é uma representação da nação de Israel, a figueira. Então presta atenção nisso. Jesus vai amaldiçoar a figueira, né? Amaldiçoou pelo menos a árvore que eles tentaram usar para cobrir a figueira. Talvez esse seja o sentido de Jesus ter amaldiçoado a figueira. Não é? Por que ele usa o poder dele para amaldiçoar uma árvore? Porque a árvore não tinha fruto. Ele disse que não era tempo de figos. Num outro evangelho diz que não era. Por que Jesus vai procurar? Alguns gostam de interpretar essa passagem também, que Jesus procura frutos em nossa vida, como João diz, né? Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. E tem muita gente que só tem folha em vez de ter fruto. Né? Ou Jesus procura o fruto do Espírito em nós, conforme Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito, verso 22, é o amor, a paz, a longanimidade. E quando Jesus não acha, acha aparência, né? Folhas, nós temos que tomar cuidado para que não sejamos amaldiçoados. De qualquer jeito, ou a figueira, ou a árvore que eles cobriram a nudez, ou a árvore que eles comeram, como os rabinos ensinam, ou uma representação de Israel, Jesus usa o poder dele para amaldiçoar. Em outras palavras, eu gosto de entender como a árvore cobriram a nudez, porque está lá claramente em Gênesis 3,7, é que Jesus está amaldiçoando aquilo que eles usaram para cobrir a nudez do pecado. Não é? Então, não é simplesmente um milagre que Jesus faz e vai ensinar também o poder da fé aqui nesse milagre.
em amaldiçoar a figueira, que a figueira vai secar-se, mas sim, também tem um sentido espiritual. Isso que é maravilhoso na Bíblia. A Bíblia tem vários sentidos. Tem o primeiro sentido literal, depois tem o sentido figurado, o sentido alegórico, o sentido moral, ensino, entende? É por isso que o pastor Gesiel, um grande amigo, ele disse, você tem que mergulhar nas escrituras, né? Ele tem até um programa mergulhando nas escrituras, porque se você ficar no sentido só literal, você está no mais superficial. A gente tem que ver os outros sentidos que a palavra tem, não é? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu, não achou nela senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Aqui nós vamos ter uma lição de fé. E os discípulos, vendo isso, se maravilharam, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Ficaram maravilhados. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, olha que lição de fé, e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a esse monte, dizendo, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Aqui Jesus ensina o grande poder que a fé tem. Mas a fé se expressa também pelas nossas palavras. Porque, veja bem, se tiveres fé, não só fareis o que foi feito à figueira. Como Jesus fez a figueira, expressou em palavras. Também direis a esse monte, ergue-te, precipita no mar, ele fará. Né? Muita gente vê, uau, era o monte das oliveiras que ia erguer e precipitar no mar, que era o monte que eles estavam, na verdade, não é? Ou é simbólico isso? Bom, como eu disse, há vários níveis de interpretação das escrituras, mas a questão é que Jesus está ensinando o poder que a fé tem. E o poder que a fé tem, normalmente tem a ver com as palavras que nós pronunciamos. Por isso temos que tomar cuidado com certas palavras que saem dos nossos lábios, porque há poder em tuas palavras. Isso é ensinado no Evangelho de Mateus, já quando o centurião vem e diz, manda uma palavra e o meu servo será curado. Há poder em nossas palavras, há poder nas palavras de Jesus. E principalmente quando nós pronunciamos a palavra com fé, que isso vai acontecer, não é? Uma grande lição a figueira secar também sobre fé. E aí Jesus vai ensinar algo também sobre a oração. Capítulo 21, verso 22. Tinha um livro que é escrito, né, a oração desconhecida. Um livro maravilhoso para se ler, quem gosta de orar. Nesse livro, a oração desconhecida, nesse livro, ele crê que esse verso de Mateus 21, 22 é o mais poderoso que existe nas Escrituras. É interessante, olha só. E tudo, veja bem, é tudo que perdides na oração, crendo o recebereis. Tem 3 partes aqui. Tudo o que perdides na oração. Oração envolve, às vezes, você pedir. Mas aí tem uma parte, crendo. Muita gente não recebe porque não crê. E tudo o que pedisse na oração, crendo, o recebereis. Então, existe uma combinação aqui entre os 3. Pedido, na oração. Crendo, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O receber. Então, tudo o que pedides na oração, crendo, por isso que no livro A Oração Desconhecida, considera esse verso como um dos mais poderosos da Bíblia. E tudo, não há limites. O que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ou, se nós soubéssemos isso, orávamos mais e murmurávamos menos. Não é? Falávamos mais com Deus em oração. E não é só falar com Deus e pedir. Tem que crer. Entre você pedir e receber, há 2 coisas que acontecem. Orar e crer. Oração e fé, oração e fé, oração e fé, para que você peça e receba, não é? E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que verso, de fato, poderoso. Vamos mais adiante, agora Jesus vai enfrentar uma série de debates aqui, não é? Primeiro vão questionar ele acerca do batismo de João, depois vão
fazer outras perguntas a Jesus. Jesus vai dizer mais 2 parábolas e nós vamos então meditar no final desse capítulo 21. Nós estamos na metade dele, né? E chegando ao templo, acercaram dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes, os anciões, o povo, dizendo: com que autoridade faz isso? Lembra que ele tinha expulsado as pessoas, lá os cambistas do templo, os vendedores, e agora eles vêm perguntar a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Não é? E quem te deu tal autoridade? Eles queriam saber da fonte de autoridade de Jesus, da onde vinha. Não é? Se nós temos sempre uma fonte de autoridade, quem nos dá tal autoridade. E Jesus respondeu, disse: eu também. Quando Jesus era confrontado, muitas vezes não respondia direto. Ele jogava outra pergunta. E as perguntas de Jesus eram sempre melhores que a pergunta dos seus opositores. Não é? Eles vêm perguntar a Jesus: com que autoridade? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu e disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos darei com que autoridade faço isto. Então, olha só o debate que havia. Aí vamos ver a pergunta de Jesus, que é sempre melhor do que a outra, não é? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Jesus pegou eles aqui. E pensaram entre si, talvez se conjuntaram, disseram: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. João já tinha morrido, já tinha sido decapitado, mas a consideração acerca de João era grande pelo povo. Então eles ficaram numa situação. Jesus disse: o batismo de João, de onde era? Da terra, dos céus ou dos homens? E eles ficaram numa situação difícil. E responderam a Jesus: não sabemos. Era mais fácil dizer que não sabia do que tentar responder a pergunta. E disse Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ficaram querendo saber a autoridade do mestre e ficaram sem saber de onde vinha a autoridade dele, não é? Aí Jesus vai contar mais 2 parábolas, né? O capítulo 22 continua uma terceira parábola. Mas vamos lá, vamos ver a parábola. Mas que vos parece? Jesus sempre traz uma parábola com ensino, uma figura de linguagem. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro desse filho: vai trabalhar hoje na minha vinha. Notou o tema da vinha do capítulo 20, repetindo aqui no capítulo 21. Um homem, novamente figura de autoridade, tinha 2 filhos, e disse a um filho: vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo ao segundo, falou de igual modo. Respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Interessante essa parábola, né? Um disse que não queria, foi. O outro disse que ia, não foi. Qual dos 2? Aí a pergunta de Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Claro, né? O pai queria que fosse, ele, apesar de dizer que não ia, mas foi. O outro dizia que ia, mas não foi. Parece alguns obreiros que trabalham comigo na igreja, dizem que vão fazer, não fazem. Outros que dizem que não vão fazer, acabam fazendo. O ser humano é muito interessante, não é? E em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes, aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Uau! Que coisa! Essa parábola era uma parábola direta para eles. Que eles eram o segundo filho. O primeiro filho seria os publicanos e meretrizes, que a princípio não queriam trabalhar na vinha do Senhor, mas depois foram. E eles, que se consideravam os trabalhadores da vinha de Israel, os representantes de Israel, não faziam nada do que Deus pedia para eles, não é? E aí Jesus disse, quando Jesus perguntou qual dos 2 fez, o primeiro, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Notou o tema, os primeiros e os derradeiros, voltando aqui nesse assunto que foi terminando o capítulo 19,
início, capítulo 20, a parábola da vinha, volta. Então esses temas em Mateus estão interligados, não é? Os primeiros e os últimos. Quem que vai entrar primeiro no reino de Deus? Publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino. Eles criticavam os publicanos, as meretrizes, dizendo que esses não entrariam no reino de Deus. Jesus disse, eles vão entrar primeiro do que vocês no reino de Deus. Esse é um erro de muita gente na igreja, que acha que porque está na igreja, os outros estão lá no mundo, fica criticando, julgando. Cuidado, que às vezes os pecadores que estão lá fora, de repente entra primeiro que você no reino de Deus, que fica julgando os outros. A Bíblia diz que nós não devemos julgar. Aliás, nem você e eu sabemos se vamos entrar ou não no reino, porque a gente espera, a gente crê que vai entrar. Mas para que ficar julgando os outros? Por que ficar falando da vida dos outros? Presta atenção, quando você chegar diante de Deus, você não vai dar conta de ninguém, a não ser de você. Então pare de se preocupar com a vida dos outros, pare de julgar os outros, se preocupa com a sua. Não é importante nós nos preocupar com a nossa vida. Eu estou preocupado com a minha, o que os outros fazem é problema deles. Não é? E eu vou ficar igual os fariseus, julgando os outros, achar que ele vai para o céu, que ele não vai. De repente os outros vão na minha frente. Olha só, que lição para nós, não é? Em verdade vos digo que o publicano e meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não cresces. Está vendo? Eles viram o que João fizeram e não creram. Note que o tema está ligado com a pergunta de Jesus. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Eles aceitaram João antes de vós. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Jesus diz, olha, João converteu um monte de meretrizes, publicanos, e vocês, nenhum. E vocês viram isso e não se converteram. Ouvi ainda outra parábola, Jesus vai contar outra parábola. Ouvi um homem, pai de família, novamente, figura de autoridade, representação de próprio Deus, que plantou uma vinha. Olha também, novamente, os trabalhadores da vinha, agora a vinha. Circuncidou de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arreidou as suas aos lavradores e ausentou-se para longe. Olha, essa parábola é muito interessante. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando os servos, feriram a um, mataram a outro, apedrejaram a outro. Foi isso que aconteceu com os profetas, que vinham repreender Israel, cobrar deles frutos dessa vinha. A vinha representa Israel novamente, mas eles mataram, apedrejaram os profetas enviados. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Não era o que eles estavam fazendo? Eles se apoderaram da vinha do Senhor. Mataram os profetas, mataram aqueles que foram enviados. Agora que veio o próprio Filho de Deus, novamente a parábola é uma parábola que Jesus está lançando para eles, eles planejam matá-lo. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro. Vinde, matemos e nos apoderamos da sua herança. Pensando que era possível fazer isso. E lançaram mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Interessante, uma figura perfeita. Jesus vai ser preso, vai ser crucificado do lado de fora da cidade de Jerusalém, nesse caso a vinha. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? A pergunta de Jesus para eles. Eles vão pronunciar o juízo com a própria boca deles. E disse, dará afrontosamente morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores para que ao seu tempo lhe dê os frutos. Nota que eles sabiam o que o Senhor iria fazer com eles. Disse Jesus, nunca lesse nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Interessante essa expressão, já desde a entrada lá do templo de Jesus, a purificação. Tudo isso está no Salmo 118. Salmo 118, né? O Salmo 118 menciona sobre a pedra que os edificadores rejeitaram.
Essa pedra se tornou a principal pedra de esquina. Jesus vai citar isso e eles sabiam dessa história e eu vou compartilhar com você essa história para que você possa entender. Presta atenção, quando eles estavam construindo o templo, quando eles estavam construindo o templo, eles cortavam as pedras quadradas lá na montanha e mandavam abaixo, porque era muito difícil trazer as pedras para cortar em Jerusalém. Então cortavam lá na montanha e traziam. Então as pedras já vinham carregadas, por bois, animais de carga que puxavam até a cidade de Jerusalém e ia pondo pedra sobre pedra. E estavam na construção do templo, mas tinha uma pedra que ela foi cortada em ângulo, porque era a pedra que ia na esquina, para dar certo. Então eles foram cortando e quando aquela pedra que foi cortada em ângulo chegou ali, que era a pedra da esquina, os construtores a rejeitaram. Cortaram essa pedra errada, ela é diferente. Presta atenção, jogaram aquela pedra fora. Isso está no Salmo também 118, verso 22. Você pode ver, Salmo 118, verso de número 22. Eles pegaram, jogaram aquela pedra fora, porque disseram, essa pedra aqui está errada. Foi cortada ela enganosamente, Então, quando Jesus diz aqui no verso 42, nunca lesse na escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, eles rejeitaram a pedra, porque ela foi cortada diferente, jogaram-a fora. Essa pedra foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso, é maravilhoso os nossos olhos. Então, quando eles notaram que terminando o templo, faltava aquela pedra, aí alguém se lembrou, ei, aquela pedra. Aí foram lá procurar a pedra, acharam e trouxeram para encaixar no lugar certo. Era a pedra da esquina. Jesus está se referindo a ele como a verdadeira pedra de esquina, que eles estão rejeitando, mas que mais tarde vão ter que buscá-lo para que ele volte. Olha que passagem maravilhosa que Jesus está dizendo a eles, de uma escritura que eles conheciam, Salmo 118, verso 22, naquela época não havia verso, mas Salmo 118, na escritura dizia isso, portanto eu vos digo que o reino dos céus, lembra, vinha, vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos, Ou seja, Jesus está dizendo que o reino do céu ia ser tirado deles e dado, quem sabe, aos gentios, que deu os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, falando da pedra, despedar-se-á, quem tropeçar nessa pedra, cair, vai se despedaçar. E aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Interessante, isso lembra também a estátua de Daniel, que Daniel, na sua visão, viu uma pedra cortada e conforme veio, bateu na estátua, se reduziu a pó. Essa pedra é a Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra sobre a qual a igreja está construída. Ele diz para Pedro, tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, falando de si, Pedro mais tarde também disse, ele, Jesus, é a pedra que os construtores rejeitaram, E quem cair sobre essa pedra, despedaçará. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Cuidado com essa pedra para que você não rejeite, porque essa pedra é poderosa, é a pedra da nossa salvação, é a rocha chamada Jesus. Verso 45, 46 para terminar. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. Eles não eram bobos, não. Eles pegavam no ar que Jesus falou e entendeu a parábola. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. O povo tinha profeta, mas Jesus era mais do que um profeta. Jesus, duas vezes no capítulo 21 é chamado de profeta, uma no verso 11, o profeta de Nazaré da Galileia, e termina o capítulo 21 falando dele como profeta. Mas Jesus é mais do que profeta. Jesus é o Filho do Deus vivo. Que essa pedra nunca caia sobre você e que você nunca tropece nessa pedra chamada Jesus, mas que você receba, creia nessa pedra, nessa rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Que a graça de Jesus esteja com você, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteve com você, mais um programa
foi o pastor Eugênio Piacentini. Voltamos para Mateus capítulo 22. E você quer ouvir mais Mateus 22. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. Amém.